Boa noite, pessoal. Entrando ao vivo aqui nessa quinta-feira, dia 11 de março, às 19 virando 20. Boa noite para quem está entrando, conectando aí nessa quinta-feira. Hoje para falar de um tema aí muito especial, que sempre gera muito assunto, muito diálogo. Então, vamos conectando aí nessa quinta-feira aí. Essa chuvinha, uma musiquinha pra combinar. Já pega o seu chá aí também. Vamos conectando aí. Bacana. O som tá legal? Estão ouvindo bem? Tá chegando bem o som aí? Legal. Dá só um joinha aí, um coraçãozinho, alguma coisa só pra dizer que vocês estão ouvindo. Legal. Tá bom, então tá configurado direitinho aqui. Deixa eu já ir abaixando o som aqui. Já vou dando as boas-vindas e boa noite, pessoal. Vou colocar aqui o tema de hoje, que é, na minha opinião, a melhor parte do marketing, né? São as pessoas. Né? Com quem a gente se comunica. Então, o tema de hoje é como conhecer melhor a sua persona e atrair seu cliente ideal. Então, vou deixar aqui fixado para as pessoas que forem entrando. Como conhecer. Agora eu tô craque nisso de fixar o comentário. Como é a sua persona, que pode ser mais do que uma, na verdade. E atrair o seu cliente ideal. Aí tem a história de publicar e fixar aqui, vamos lá. Eu sempre apanho um pouco disso. Tem um universitário aqui para ajudar. Hoje não tá. Tem que sair e resolver algumas coisas. Aqui. Fixar. Muito bem. Legal. Quem for entrando sabe do que a gente está conversando aqui. Vamos lá. Nesse assunto aí tão importante como a gente comentou, né? Das pessoas, né? Às vezes, principalmente no marketing digital, a gente foca muito nas ferramentas, nas estratégias, né? E a gente acaba não dando atenção que para a estratégia ter sucesso, para a estratégia funcionar, a pessoa que está do outro lado precisa ser impactada pela nossa mensagem, precisa estar, de certa forma, alinhado aí com a nossa comunicação, né? Então é um pouco isso que a gente vai conversar hoje. Se achar que faz sentido aí para alguma pessoa, para algum amigo seu que tem uma pequena empresa, que está começando a se posicionar e está abrindo aí para o marketing digital, se achar que faz sentido para compartilhar com ele, é só clicar no aviãozinho e você não sai da live, você só compartilha aí com ele se achar que faz sentido. Tá legal? Vamos lá, então como eu estava comentando da questão da persona, cada vez mais a gente ouve falar disso, né? Com essa questão da democratização, do digital, né? Cada vez mais as pessoas estão se empoderando disso, né? Antes eram só as grandes marcas que se comunicavam numa via só, né? Era sempre a marca se comunicando com o consumidor, né? Com o seu cliente, com o seu potencial cliente. Agora com o digital, cada vez mais a comunicação ficou uma via de mão dupla, né? A marca se comunicando, com certeza, mas também o cliente dando feedback dele sobre isso, né? Ou não, né? Que é a pior situação, quando você comunica, quando você faz toda uma estratégia e você não tem a receptividade do outro lado, né? O cliente não entende a sua comunicação, não se conecta, né? Então, por isso, a importância de você definir bem a sua persona e a sua persona está, entre aspas, correta, né? Que, de fato, a sua comunicação, a comunicação da sua marca se destaque, que realmente cumpra a sua missão, né?
Queria dizer para vocês que, como eu comentei, não é uma coisa nova essa preocupação com a persona, né? A novidade é que agora cada vez mais está uma coisa democrática, né? Cada vez mais as pessoas estão se comunicando dos dois lados, né? A pessoa se comunicando e a marca se comunicando e o cliente respondendo, né? Agora de uma forma mais acessível. Porque antes era uma via só uma via, né? A marca se comunicando. Então eram mais os departamentos de marketing que tinham isso estruturados. Então era um conhecimento, entre aspas, mais fechado, as 7 chaves, né? Como a gente comenta, a caixa preta, né? Do marketing. Agora não, né? Agora cada vez mais, depois ainda do Facebook, do Google, né? A questão do algoritmo, depois a gente vai detalhar um pouco mais do algoritmo, mas cada vez mais as marcas têm acesso às informações do cliente, né? Não né? A partir do momento que você busca alguma coisa no Google, que você mostra interesse por algum assunto, a gente é bombardeado por aquela informação, né? Então você passou a fazer parte daquela persona daquela empresa, né? Então, quando você, né, aquela coisa que a gente pensa até o destino, né? Você buscou por geladeira, pronto. Você está o tempo todo sendo bombardeado por geladeira. Então eu preciso comprar essa geladeira, porque está me aparecendo toda hora. Né? Não, é que você faz parte da persona daquela empresa, né? Então, isso com estratégias cada vez mais avançadas, fica claro como as marcas se posicionam, né, nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho desse passo a passo, né? Até trouxe um case aqui para compartilhar com vocês, um case muito, muito bacana de quando ainda não existia Facebook, o Google não era tão avançado nesse sentido, né? De mapear as informações, a inteligência das informações, né? É um caso emblemático da Target, que é uma rede de supermercados em São Paulo, né? Em São Paulo não, nos Estados Unidos, que fazia essa pesquisa com as clientes, principalmente, né? As clientes gestantes, que é uma época da vida onde a gente consome muito, né? E gêneros diferentes, né? Desde vitamínicos e começa a fazer o enxoval e já começa... Então, é uma época que a gente realmente compra muito por impulso e realmente dá um boom, né? As pessoas têm uma tendência de compra linear e em época que você está gestante, dá um salto de consumo. Então, eles focaram a estratégia em pesquisas de pelo menos um kit ali de 25 itens que as gestantes costumavam comprar e de acordo com as semanas de gestação, né? Então, eles perceberam ali uma tendência de comportamento, né? Esse case está no livro O Poder do Hábito. É um livro muito bacana, que é interessante para quem trabalha com marketing, para quem não trabalha também. É um conteúdo muito rico. E ele cita um case de um pai que foi na Target, né? Porque a Target fez esse levantamento, essa pesquisa aí das tendências de consumo, né? Das gestantes por semana. E ele conta um case de um pai que foi até a loja reclamar com o gerente da loja porque minha filha adolescente está recebendo cupom de desconto, de coisas de gestante, de vitamínicos, vocês estão incentivando a gravidez na adolescência, por que isso? Né? Não faz sentido, minha filha não está grávida. O gerente naquele momento ele se desculpou, falou que ia conversar com a matriz dele, entendeu o que acontecia, né? Deve ter sido algum erro, né? Porque não era para ter enviado cupom de desconto, se não tinha nenhuma gestante naquela casa, né? Ainda mais direcionado para a filha dele, que era adolescente. E se desculpou e tudo mais, né? Na sequência, o gerente foi conversar com a matriz e descobriu que tinha essa estratégia de mapear as tendências de comportamento e tal e antecipar, né? Então, sabendo que na 20ª semana você ia precisar desse item, né? Que as mulheres normalmente compram esse item vitamínico, que as mulheres na 30ª semana, na 10ª semana vão precisar, normalmente já começam a comprar roupas de inverno, dependendo da estação, né? Então já antecipava e mandava os cupons de desconto. Então realmente existia essa estratégia, não era aberta, né? Mas nesse caso eles contaram para o gerente. E a parte engraçada, né? Engraçado pra gente agora comentando, né? Mas é que depois de um tempo, o pai do adolescente voltou até a Target e se desculpou, né? Falou, realmente, vocês sabiam mais da minha filha do que eu, né? Então é um caso emblemático, como as grandes empresas e agora os grandes monopólios, Google e Facebook, que tem o Instagram, o WhatsApp, tudo
linkado quanto de informação eles têm da gente, né? Não vamos entrar na questão ética agora, acho que não é o momento para discutir, mas o quanto a gente consegue cada vez mais fazer uma comunicação que o nosso público se identifique, né? Uma comunicação personalizada. Aí é onde a gente se destaca e se diferencia, né? Acho que ninguém aguenta mais aquela quantidade de anúncios que a gente recebe no feed, né? Os stories bombardeados por patrocinados, né? E onde você para, onde você assiste? Aonde tem aquele anúncio que fala com você, né? Que parece que entende a sua dor, né? Né? O seu problema, ou se você não... né? E por onde está o mecanismo por trás disso? É uma busca que você fez no Google, né? É um interesse que você jogou, um vídeo que você começou a assistir e buscou outro na sequência, né? Então, aí que ele vai identificando algumas características aí de você como persona, né? E isso é uma coisa super estratégica para você adaptar aí como para o seu lado profissional também, né? Quando você for se comunicar com a sua persona, né? Então, algumas pessoas me mandaram algumas dicas e vamos começar do começo, né? Realmente acaba sendo, às vezes, um exercício mais de imaginação, né? Da onde partir para definir minha persona, né? Precisa ser uma persona só, né? Não necessariamente, né? Quando a gente está falando de negócios, pequenas empresas, profissionais liberais, a gente costuma escolher uma persona principal, né? Até dá um friozinho na barriga, mas, puxa, eu tenho outros perfis de clientes, vou deixar eles de lado, né? Não vou vender para eles, né? O ideal não seria que eu falasse com mais gente. Sim, num segundo momento você pode ter outras personas, mas vamos partir do pressuposto que persona é o seu cliente ideal, tá? É aquele cliente que não pede desconto, aquele cliente que paga em dia, aquele cliente que entende o valor do seu serviço ou do seu produto, né? Aquele cliente que indica, só um minutinho, aquele cliente que vai indicar você para outras pessoas também, tá? Então é um cliente que realmente vai pensar num formato de parceria com você, tá? Onde você vai fazer a diferença ali por mais que seja uma diferença, entre aspas, pequena, né? Eu trabalho com moda, eu trabalho com sapato, né? Eu vou fazer a diferença na vida da pessoa? Em alguma escala, sim, né? Você vai, de alguma forma, empoderar aquela mulher, você vai, de alguma forma, levantar a autoestima dela, né? Ou, meu serviço é muito técnico, eu vou mudar a vida de alguém? Vai, você pode impactar nos resultados da empresa, então você vai impactar nos resultados da família dele, né? Na questão financeira da família, dos funcionários dele. Então, em toda escala, o seu produto ou serviço impacta na vida da sua persona. Por isso, esse exercício, esse trabalho de imaginar, além de imaginar, pesquisar, né? Para não ficar um exercício de achismo, né? Eu acho que o meu cliente está no Instagram, eu acho que o comportamento de compra dele é dessa forma. Não, tem ferramentas para você não ficar nesse achismo, não ficar nessa especulação, que realmente sejam dados assertivos e que você comece a fazer e comece a mensurar os resultados, né? Perceber se você está indo no caminho certo também. Tá legal? Então, acho que o ponto principal nesse começo era explicar o porquê da persona, por que é tão importante, né? O porquê é o ponto de partida, né? Que pode determinar uma estratégia de sucesso ou uma estratégia afadada ao fracasso, né? Porque se você partir às vezes de uma estratégia de não, eu acho que é essa persona que é meu cliente ideal. Tá, mas vamos aprofundar um pouco, né? O que ela procura na sua empresa, né? É aí que é o pressuposto, né? Mas precisa fazer tudo aquilo mesmo, normalmente, que está numa ficha de persona, né? Precisa ter a idade, o sexo, o estado civil, precisa ter profissão, tal. Precisa, tá? Persona é a representação, a persona tem nome, persona tem, entre aspas, idade, né? Persona não é público-alvo, né? Essa é uma coisa que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de distinguir. Mas, simplificando, persona é realmente uma pessoa, né? Uma representação fictícia do seu cliente ideal. Público-alvo, não. Público-alvo é um fragmento, né? Uma parcela da sociedade que
pode comprar seu produto. Então, vamos supor, público-alvo. Público-alvo são mulheres de 30 a 40 anos que têm nível superior, que são casadas, que têm filhos até 7 anos e que começaram uma nova empresa nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, isso é um público-alvo, né? Você percebe que tem algumas similaridades ali entre essas pessoas, né, que fazem parte do mesmo grupo, mas não tem um nome, não tem uma idade, né? Ninguém tem de 30 a 45 anos, concorda? Você nasceu num ano específico, né? Aí é que a gente vai para persona. Persona não, persona tem 36 anos. Persona chama Maria Luísa Albuquerque, no nosso caso aqui, que a gente vai fazer um exemplo, né? Chama Maria Luísa Albuquerque, né? Ela não é casada, ela é casada com o Guilherme Albuquerque, tá? É importante a gente saber isso, tá? O que ela faz da vida? A carreira é importante para ela? Sim, né? Ela sempre trabalhou em empresa, ela teve os gêmeos aqui, que eu não lembro qual que é o nome dos gêmeos aqui, né? Ela tem 2 filhos aí de 3 anos e que impactou na vida profissional dela que ela começou a empreender, tá? Agora, se eu quero atender ela, se a sua empresa quer atender a Maria Luísa, essas informações são importantes, né? Se você tem uma consultoria, alguma coisa assim, você entender que a Maria Luísa não é alguém que, puxa, é empreendedora, tem aquele espírito empreendedor que faz muitos anos que ela tem empresa, que ela herdou a empresa da família. Não, Maria Luísa trabalhava no CLT e começou a empreender. Então, se você vai atender ela como consultoria, não adianta, né? Você vai ter que partir desse pressuposto, né? Desde a apresentação da sua proposta até os serviços que você vai oferecer, né? Então, são dados importantes, né? A questão E aí, pensando na Maria Luísa, como ela acabou de começar a empreender, ela vai fazer a persona dela, ela vai desenvolver a persona dela. É o mesmo caso, ela também não conhece o mercado dela, ela não tem clientes ainda para ela perguntar quais são as características dos clientes, né? Ela está partindo do zero, ela está abrindo o negócio dela agora, né? Que é uma dúvida que chega com alguma frequência para mim também, né? E meus clientes da agência também têm algum desafio com isso, né? Como que eu vou definir minha persona se eu não tenho nenhum cliente ainda, né? Qual que é o meu parâmetro, né? E se eu errar? Pode acontecer, né? Esses ajustes aí a gente vai fazendo, mas você tem que partir de um primeiro lugar, né? Você tem que fazer esse exercício de realmente de colocar no papel, né? Eu uso muito o post-it para isso, né? Porque fica uma coisa mais palpável, uma coisa mais física, né? E aí você vai começando a enxergar a pessoa como sem preconceito mesmo, sem pré-julgamentos, né? Você vai conectando aí com uma pessoa que, entre aspas, você conhece, né? Que ela tem características palpáveis, né? Então, aí pensando no negócio da Maria Luísa, a Maria Luísa trabalhava na área de contabilidade dentro da empresa, na área de administrativa, né? Então, quando ela foi empreender, ela abriu uma empresa nessa área, né? Que ela já tinha esse conhecimento, tá? Mas ela não conhece a persona dela, ela não conhece quem que ela vai atender, porque ela sempre contratou fornecedores, ela nunca foi contratada, né? Então, quando ela vai definir a persona dela, ela vai ter essa dificuldade, esse desafio aí de, puxa, por onde eu começo, né? E se ela começar, não, eu vou atender pequenas empresas no geral, ela vai acabar sendo mais uma, né? Essa questão de se posicionar, né? Como ela tem esse perfil aí já viajei já na Maria Luísa, já conheço a Maria Luísa, né? Já tá todo mundo aí imaginando qual que é o perfil da Maria Luísa. Maria Luísa é aquela empreendedora que dentro da empresa ela tinha uma função mais clara, mas agora na empresa ela faz um pouco de tudo. Então ela pegou para fazer o site, tá fazendo Instagram, tá dando o jeito dela, né? Mas ela começou a fazer uns posts e não teve muito engajamento. E ela não entende por quê, né? Será que é porque o meu conteúdo é muito técnico? Não, mas deve ser porque contabilidade é um assunto muito chato, né? Muito técnico, ninguém interage por conta disso, né? Será mesmo? Mas ela começa a ver os perfis da concorrência e nos perfis da concorrência as pessoas comentam, as pessoas mandam dúvidas e tal. Então ela não entende por que o perfil dela, ela tá falando sozinha, né? Por quê? Porque a gente já sabe, né? Porque ela não fez essa etapa anterior, que é definir a persona, né?
Então, que conselho que a gente pode dar, que sugestão que a gente pode dar para Maria Luísa, né? Maria Luísa, qual que é o seu diferencial? Ah, quero atender pequenas empresas. Não dá, Maria Luísa. Né? A gente está falando desde salão de beleza, falando com um pequeno comerciante aqui que tem um mini mercado, a gente está falando com uma dentista. Você não consegue atender, você pode atender de vários segmentos, mas no início é legal você pensar qual que é o seu cliente ideal, né? Então, vamos sugerir aqui para esse case aqui da Maria Luísa, vamos sugerir uma oportunidade que eu já visualizei no mercado para ela, né? Maria Luísa, você pode trabalhar com contabilidade para empresas que vendem na loja física e agora estão vendendo no e-commerce, né? No geral, eu sou leiga em tributação, mas eu sei que se você for vender para um outro estado, até não sei se a Tati está aí ainda, né? A Tati que conhece mais dessa parte fiscal e tributária, pode esclarecer um pouquinho melhor para a gente se está fazendo sentido isso. Mas essa questão de se for vender para um outro estado, né, por um e-commerce, a tributação é diferente, principalmente do ICMS, né? Então, ele sempre vendeu numa loja física, as pessoas iam lá, já retiravam o produto e levavam para casa, né? Agora, você está enviando para um outro estado, a tributação é diferente, né? Então, aí, por exemplo, está um nicho, né, bem específico para Maria Luísa trabalhar, né? Então, olha só, a persona da Maria Luísa é alguém que tinha uma loja física e começou a trabalhar com e-commerce, né? A faixa etária, né? Aí a faixa etária não, já me corrigindo. Qual que é a idade da persona da Maria Luísa? Ó, tem 45 anos, né? Porque alguém que sabia que tinha que estar para o digital, mas foi acelerado pela pandemia, né? Então começou a vender mais, né, em 2020, né? Então aí que ele realmente, entre aspas, se mexeu para organizar a operação dele para atender pelo e-commerce, né? Então, aí que a Maria Luísa pode se posicionar, né? Focar a comunicação dela para essa persona. Então, ela não vai falar mais de contabilidade? Vai, mas vai falar das especificidades da contabilidade para e-commerce, né? Você sabia que, né? Você sabia quais são as diferenças de vender numa loja física, de vender numa loja online? Você sabia aí em algum momento ela entrar mais para o final com call to action, que a gente chama, já convidando a pessoa a entrar em contato para fazer um orçamento, pedir uma proposta, né? Então, você sabia qual a diferença de você trabalhar com uma contabilidade direcionada para o e-commerce, né? Quais a expertise que ela tem, né? E aí, realmente, ela se posicionar de uma forma diferente, né? Ela não é mais um escritório de contabilidade. Ela é um escritório especialista em trabalhar com esse segmento, né? De pequenas empresas que passaram a trabalhar com e-commerce. Entendeu? Como tudo faz parte dessa estratégia e a persona é o ponto fundamental, né? Às vezes fica muito... primeiro ponto, se você procurar no Google como definir a persona, né? Você vai ver uma lista que é interminável, né? Começa com nome, sexo, idade, escolaridade, esses dados mais básicos, entre aspas, demográfico. Mas quando começa a aprofundar, entra quais são os desafios, quais são os sonhos. Eu falo, puxa, como que eu vou saber isso nessa altura do campeonato? Né? Acabei de abrir meu CNPJ, como é que eu vou saber os sonhos, né, da minha persona, do meu cliente que ainda nem existe, né? Mas a gente fez esse exercício com a Maria Luísa, né? A Maria Luísa nem abriu o escritório de contabilidade dela, mas ela já sabe quais são os sonhos da persona dela, né? Resolver esse problema de que ela está com a loja fechada na pandemia, mas está vendendo online, né? Está com a operação toda estruturada para isso. Então, esse é um projeto da persona da Maria Luísa, né? Então, por isso que eu tentei trazer um case bem entre aspas, passo a passo, para a gente entender o porquê da persona, né? O porquê é tão importante e que vai fazer a diferença no resultado, né? De alcançar, de tudo que você fizer, né? Pode parecer só um post, é só um post, né? Mas que é direcionado para essa persona, né? Não ia fazer nenhum sentido se fosse para uma outra persona, né? Então aí é que está esse ponto fundamental. E aí, o próximo passo, a questão de pesquisa, de como definir,
tem dois caminhos, né? Se você já é uma empresa, se você já tem clientes, se você já tem esse parâmetro, né, dos clientes que geram mais rentabilidade para sua empresa, dos clientes que realmente você sente que no dia a dia também te demandam menos trabalho, entre aspas, né, menos horas, né, que a conta fecha melhor, quem que é esse cliente, você consegue realmente fazer uma pesquisa ao vivo, né, mandar um formulário, entender, ou na conversa mesmo, quando você for atender esse cliente, você entender quais são as características dele, quais as características que são recorrentes no seu cliente, nos seus clientes preferenciais aí, né, nos seus 80/20, né, quais são essas características que se repetem, né, para você atrair mais de clientes como esses, né. Então, você consegue, se você já tem os clientes, fica, entre aspas, mais fácil de definir. Agora, se você está começando num segmento novo, numa empresa nova, o ponto interessante é você fazer esse exercício que a gente conversou, né? Pensar qual que é o seu diferencial, como você quer se posicionar e, a partir disso, fazer essas definições, né? Começar a entender o que faz sentido aí para a sua nova empresa, né? E, como eu comentei, tem uma lista grande de itens assim para você pesquisar sobre esse potencial cliente. Mas se fosse para começar hoje, eu começaria por essa questão dos sonhos e dos desafios, né? Entre aspas, das dores e dos projetos, né? Da sua persona, né? Então, porque você já pega o problema que ele tem hoje e você se oferece como uma solução, né? Então, é uma coisa mais palpável, né? Mais imediata, que você consegue ir trabalhando na sua comunicação, né? Isso tudo também é alinhado com o time de vendas, né? Numa pequena empresa você acaba centralizando muitas dessas funções, então acaba ficando um pouco mais fácil, a comunicação mais alinhada, né? Mas é interessante focar nisso, no que a sua empresa está ali para resolver para o seu cliente, né? Para o seu potencial cliente, para a sua potencial persona, né? Aonde está o problema, onde está a dor maior ali da sua persona, é por onde eu começaria, tá? E aí, para fechar essa questão da definição da persona, né? Tanto para a persona quando você já tem um cliente ou não, eu vou sugerir alguns passos, né? A questão de você pesquisar, o Google hoje é muito nosso aliado, né? E além do Google, você pesquisar a concorrência também, né? Então, com certeza, provavelmente tem algum concorrente que está posicionado ali para a mesma persona ou para uma persona muito próxima da sua, né? Então, você consegue pegar insights lá, né? Então, pegar nos comentários, ou os próprios assuntos do post, você vê onde tem mais engajamento, né? Aonde está o interesse dessa persona, né? Que é muito próxima da sua. Então, ali você consegue ter um material rico para trabalhar na sua comunicação também, né? Para sua pesquisa. Né? Então, esse primeiro ponto é pesquisa, né? O segundo ponto, fuja de achismo, fuja de preconceito, de estereótipo. Realmente, vá com a cabeça aberta para essa primeira pesquisa, tá? Não vai com seus preconceitos, não que você ouviu falar. Não, vai com a cabeça aberta para mapear uma persona mais próxima da realidade realmente, tá? Então, esse é o segundo passo, porque senão realmente você vai investir um tempo, vai investir dinheiro também, porque as duas coisas estão muito, muito próximas, muito vinculadas. Então, vá sem achismos e tal, para não ter esse investimento aí, entre aspas, dando em água, né? Então, esse é um ponto fundamental. O terceiro ponto é pensar os pontos de conexão da sua persona com a sua marca. Quais são esses potenciais pontos de relacionamento mesmo, né? Como a gente comentou, cada vez mais as pessoas estão indo para o digital, mas N pontos de contato no digital. Alguns perfis de consumidores, alguns perfis de compra são mais direcionados para o Google, por exemplo. São compras mais técnicas, compras que têm alguns requisitos que a pessoa precisa passar pelo site, por exemplo, né? Algumas compras são mais entre aspas, do dia a dia, né? Principalmente varejo, moda.
Então, faz sentido ter uma comunicação, um investimento maior também para as mídias sociais, né? Porque ali você busca a atenção das pessoas, né? Ali a gente está competindo, reforço bastante a questão de que você está competindo com fotos dos amigos, da família, né? Então, tem alguns segmentos que realmente performam muito melhor ali, né? Alguns têm um ponto de comunicação muito forte no LinkedIn, né? Algumas marcas têm um posicionamento ali, os executivos das marcas se posicionando no LinkedIn também, né? Então, é pensar onde tem esses pontos de contato, aonde você reforça a sua marca, né? Que é um ponto principal aí da estratégia. E a última dica e que fecha tudo que a gente conversou até agora é a questão de começar a fazer, né? Porque em muitos pontos a gente fica, não, vamos pensar, vamos planejar, vamos enxergar a pessoa, vamos validar. N ferramentas para validação, né? Você pode mandar uma pesquisa no Google Forms, por exemplo, né? A pessoa abre no celular, múltipla escolha, pronto. Você já tem uma informação muito rica ali, né? Antes a pesquisa era uma coisa muito cara. Hoje não. Hoje você consegue validar essas informações ali de uma forma mais dinâmica e gratuita, né? Então, é importante essa etapa de validação, mas mais do que isso, começa com o que você tem hoje, né? Isso sempre, quase em todos os tópicos, eu reforço isso. Começa com o que você tem hoje, né? Não, só tenho um site gratuito no Wix, só tenho um perfil no Instagram, não tenho como contratar uma agência, sou eu mesmo que estou fazendo as fotos, sou eu mesmo que estou fazendo os stories, né, dos bastidores. É isso, o seu diferencial está ali, né? A sua persona vai se conectar com isso, né? E a partir desse conteúdo que você for produzindo, né? A partir das dicas do dia a dia que você for compartilhando, do seu segmento, né? É com isso que a sua persona vai se conectar e você vai conhecer mais a sua persona, né? Quem acompanha um pouquinho mais o meu perfil sabe o quanto eu coloco, né? As enquetes, as caixinhas de pergunta, é para isso, né? O assunto dessa live surgiu disso, de uma conversa com uma conexão que eu tive por ali, né? Pelo próprio Instagram, né? Ela me passou esse desafio que ela tinha da persona, e eu percebi que é um desafio, no geral, da minha persona, né? Das pessoas que estão aqui, das pessoas que contratam a agência, elas têm esse desafio de definir a persona, de trazer a persona ali pro dia a dia do negócio, né? Às vezes outra queixa comum é a questão, mas será que isso é interessante? O que eu estou dizendo é interessante? Para a sua persona né? Se você identificar como você resolve o problema dela, ela vai achar a sua comunicação interessante, né? Aí é questão de alinhar também, o quanto que ela conhece do seu negócio, né? Mas você só descobre isso fazendo, né? Se comunicando. Tendo presente, trazendo o seu negócio para o dia a dia da sua persona, né? Então, lógico, essas etapas anteriores aí de planejamento, de definição da persona, tem ferramentas mais específicas ali ainda para análise, estou à disposição no direct. Até vou dar um spoiler aqui, na semana do dia 8 eu vou dar uma semana de consultoria gratuita aí, né? Eu tenho uma mentoria mais avançada, mas a semana do dia 8 vai ser aberta aí, a gente vai ter live todo dia, então a gente vai aprofundar mais nessa questão da persona, mas eu já quis adiantar para vocês também já irem pesquisando e já irem identificando aí os pontos das personas de vocês, né, para a gente trabalhar mais aprofundado aí na semana no dia 8. Mas era isso, né? A persona é de onde tudo nasce e a persona é onde valida, né? Lógico que no digital a gente tem muitas métricas, muitos relatórios, mas quem valida se a sua estratégia está funcionando ou não é a sua persona, né? É o seu cliente ideal que você já tem hoje, é os clientes ideais como ele que vão chegando, né? Que o algoritmo do Instagram vai mostrar sua mensagem, né? Que vai mostrar seus anúncios. Então, por isso a importância de você estar consciente, né? De você estar muito próximo, entre aspas, com um relacionamento sério com a sua persona, né? Não adianta você aparecer de vez em quando no Instagram,
faz uns stories, depois de algum tempo, quando você tem um lançamento, você volta para as mídias sociais, né? Daqui 6 meses você faz um anúncio. Não faz sentido, né? Você não vai conhecer a sua persona, porque também a sua persona muda, né? Hoje ela tem um comportamento específico, né? Porque tá todo mundo vivendo numa situação. Daqui 6 meses ela vai ter um outro comportamento, né? Então, além do contexto interior, né, em contexto específico de cada pessoa, tem um contexto mais amplo que a sua persona vive, né? Então, no caso da Maria Luísa que a gente comentou ali, né, ela é casada, ela é mãe, então ela está passando por uma situação hoje. Daqui 6 meses, se tudo der certo, a Maria Luísa vai estar numa situação mais tranquila, né? Tanto financeiramente quanto para buscar novas parcerias e tal, e ela pode ter atenção para sua empresa, tá? Então, por isso não tem uma fórmula, né? A gente tem algumas ferramentas para aprofundar na persona, mas é ficar atento, né? Ficar atento ao que chega de dúvida, tanto a gente fala muito do digital, mas as dúvidas que chegam também no offline, né? Na sua visita ao cliente, que a equipe comercial traz para você, tá? Então, algumas, ou pensando no varejo ali, por exemplo, na loja, né? Quais são os feedbacks mais comuns que você tem da cliente, né? Puxa, não, legal, tava procurando mesmo uma coisa mais estampada, ou tava buscando tons mais terrosos aí pro outono e inverno que tá chegando, né? Então, e você trazer isso para sua comunicação, né? Como eu comentei, você tem que estar atento ao que acontece de tendências, né, no seu segmento, mas tem que ouvir sua persona também, né? Ela tem que se identificar na sua forma de falar, na forma como você traz a legenda do post, na arte do post, as cores que você usa, né? Isso a gente sente muito como agência, né? Às vezes a equipe de criação é muito, entre aspas, fora da caixa, uma coisa super moderna, mas se comunica com a persona do meu cliente, né? Ele que vai dizer, ele que está ali na linha de frente, ele que sabe qual linguagem se adequa melhor, né? Sugestões fora da caixa são muito bem-vindas também. Às vezes, num segmento, ninguém aguenta ouvir falar mais do mesmo, né? Precisa trazer alguns insights diferentes, mas tudo que gere uma harmonia aí com a persona, né? Que ela se identifique naquela comunicação, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês sobre persona era isso, né? Tentei abarcar aí a maior parte das dúvidas que chegaram, né? Trazer um ponto de partida para se aproximar da persona, né? Não tem, como eu comentei, não tem uma fórmula milagrosa para cada negócio, é um passo a passo, né? E ficar atento também, né? O que entre aspas, desafiador de persona é que você nunca chega na persona, né? Você sempre está se aproximando dela, você sempre tem alguns insights novos, aí você faz a comunicação e você percebe que, puxa, alcancei o objetivo, me comuniquei, né? Tive o feedback que eu esperava, né? Então, ponto, vou produzir mais disso, né? Então, é sempre esse processo, né? E acompanhando o feedback da sua persona e direcionando sua comunicação e melhorando e percebendo as tendências macro, né? Percebendo se aquela persona continua fazendo sentido para o seu negócio. Às vezes seu negócio cresceu, então talvez um outro perfil de persona faça mais sentido, né? E aí só complementando, eu falo muito de uma persona, mas no geral, em empresas maiores você tem mais de uma persona, né? Então, você vai equilibrando na comunicação, você não conversa só com uma persona, né? Às vezes tem sexo feminino e masculino, né? Uma faixa etária pode variar, então você equilibrando, né? Dentro da sua comunicação para interagir com essas diferentes personas, né? Mas pra gente que está começando a falar disso, vamos falar, escolhe uma persona, escolhe o seu cliente ideal, tá? Porque aí a partir do momento que você validar a sua estratégia com ele, você consegue diversificar,
tá? E só deixando claro, porque às vezes dá não lembro se eu comentei aqui no começo da live, mas às vezes dá entre aspas, uma dorzinha no coração, né? Puxa, mas se eu tô falando só com essa pessoa, eu tô deixando de falar com tantas outras, né? Não, tá? Eu quero que fique bem claro, por experiência aí de mercado, de quem está trabalhando há muito tempo, se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém, tá? Principalmente agora, quando a gente está numa era da personalização, né? Onde você quer mandar um WhatsApp, que você quer que a empresa que você está mandando o WhatsApp saiba o seu nome, né? Você não quer ser mais um número, né? Ninguém quer mais ser um número, né? Então, nessa época de personalização, você tem que conhecer sua persona, né? Se você vai fazer um anúncio, você tem que fazer um anúncio direcionado, né? Num outro momento nós vamos falar mais de algoritmo, de tráfego, de como direcionar a sua comunicação, as ferramentas para direcionar a comunicação. Mas nesse primeiro momento você tem que pensar nisso. Quem é o seu cliente ideal? Qual a mensagem que você quer passar para ele? Como a sua empresa soluciona a dor dele, né? E como você pode ir trabalhando esse relacionamento para realmente virar uma venda, para fidelizar para virar uma outra venda, né? Para ele indicar para outros, né? Para ele entender o seu diferencial e também comunicar isso para as pessoas que ele interage. Tá? Eu não sei se tem alguém que tem alguma dúvida, se quiser compartilhar aqui, eu vou abrir também sempre deixo os insights ali da live no final, se você perdeu alguma parte, eu trago os insights lá e fica salvo no IGTV, tá? E só complementando, semana que vem nós vamos falar de conteúdo, tá? Agora a gente essa semana aí todo mundo vai ter essa missão de aprofundar na persona, de entender melhor a persona, para a semana que vem, mão na massa e ter uma convidada especial para a gente focar no conteúdo, que hoje é rei no digital. Legal? Obrigada para quem acompanhou. Foi ótima essa troca de experiência com vocês. Espero ter contribuído para o posicionamento da marca de vocês de forma diferenciada, né? Tanto como profissionais, como empresa também. E seguimos aí com os papos fora da curva. Até mais. Tchau, tchau.